A paz a todos, Deus abençoe. Vamos entrar hoje no estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, certo? Algum recado só que é importante que eu vou passar aqui antes de nós começarmos. Dessa vez nós estaremos dividindo o estudo em dois vídeos, tá certo? O capítulo de número 2 de Atos ele é um pouco extenso. Se você parar para analisar, ele tem 47 versículos. Então, para que ele não fique de forma muito extensa em um vídeo só, nós estaremos compartilhando em dois vídeos, certo? Então vamos lá. Capítulo de número 2 de Atos. Sempre importante lembrar que antes de nós começarmos o texto, nós estaremos relembrando o seu contexto para melhor entendimento dos irmãos, né? Sempre importante também lembrar aqui que nós estamos tentando tratar versículos por versículos, certo? O capítulo Atos de número 2, ele vai se dividir em três temas. Do 1 até o versículo de número 13 vai falar acerca da descida do Espírito Santo. Do 14 até o 36, ele vai falar sobre o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. E do versículo de número 37 até o 47, ele vai falar sobre a conversão de 3.000 pessoas, certo? Então estaremos abordando aí no decorrer desse vídeo esses ensinos da parte de Deus. Vamos lá. Primeiro entendendo o contexto. O contexto do capítulo de número 2 de Atos se dá ao capítulo de número 1 de Atos, que foi o que nós estudamos há uns dias atrás. Ficou muito claro aos irmãos que Jesus subiu aos céus e ele deixou uma promessa. E a promessa é que os discípulos ficassem em Jerusalém, porque eles receberiam a promessa do Pai, né? E tinha um propósito deles receberem essa promessa. E a promessa era para que eles fossem testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Que promessa era essa? A promessa é que eles seriam batizados com o Espírito Santo, né? Como ele dizia lá, João batizou vocês com água, mas virá o tempo, e essa é a promessa do Pai, que ele batizará vocês com o Espírito Santo. E qual que era a intenção de Jesus deixar essa promessa a eles? É para que eles viessem fazer a obra do Senhor, para que eles viessem proclamar a verdade de Cristo para Jerusalém e para os confins da terra, certo? E aí a Bíblia vai dizer que eles ficaram no cenáculo reunidos, ficaram aguardando a promessa do Pai. Lá, a partir do versículo número 15 do capítulo número 1, nós lembramos que foi levantado um novo discípulo chamado Matias para ficar no lugar de Judas. E agora nós entramos no capítulo de número 2, que vai dizer que eles estão aguardando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então eles ficaram reunidos no cenáculo, em oração, buscando a presença de Deus, esperando essa promessa. E quando chegou o dia de Pentecostes, para os irmãos entenderem um pouco melhor, Pentecostes era uma festa que os judeus costumavam ter todos os anos, né? Ela se dava geralmente 50 dias após a Páscoa. Então era a tradição dos judeus, dos israelitas, terem esse momento. Os judeus que saíam, que moravam em Jerusalém, iam para o templo. Os judeus que habitavam em outros lugares, que às vezes não moravam mais em Israel, não moravam em Jerusalém, eles vinham todos para participar dessas festas. Eram três festas que eram fundamentais para o judeu, mas aqui a gente não vai entrar nesse propósito a fundo. O importante é que eles estavam em Pentecostes, eles estavam, né, se reunindo para essa festa que teria por esses dias, certo? E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam assentados, certo? Então eles estavam numa casa, eles estavam reunidos, se preparando para esse dia, né, para essa grande festa. É bem provável, alguns estudiosos dizem que a casa que eles estavam ficava perto ali do templo de Jerusalém, né? Eles estavam reunidos e de repente, eles reunidos ali, veio do céu um som. A Bíblia vai dizer que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O que dá-se a entender que veio sobre a casa um som, um barulho, né? Como de um vento, sabe aquele vendaval que faz aquele barulho? Era mais ou menos isso que nós acreditamos que aconteceu naquele dia. E a Bíblia diz que encheu toda a casa. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um
deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então, quando esse vento ele entrou dentro da casa, ele encheu a casa, eles começaram a falar outras línguas, né? Como as que de fogo, né? E também é interessante que vai dizer que, como fosse vou dizer assim, uma ilustração, eles começaram a ver sobre a cabeça deles, né, como fosse uma brasa, um fogo, né, sobre, que a Bíblia vai dizer que pousaram sobre cada um deles. Então, cada pessoa que estava ali expressando aquelas línguas, né, diferentes, pousava sobre a cabeça deles como fosse um fogo, né, algo assim que era, fica claro que era perceptível aos olhos de todos, certo? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. É interessante também a gente entender que era o Espírito Santo que lhe concedia que eles falassem acerca daquilo. A partir do versículo de número 5, vai dizer que em Jerusalém estavam habitando tanto judeus, homens religiosos, e todas as nações que estão debaixo da terra. Né? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, né? Então ali, como eu falei para os irmãos, como Jerusalém estava prestes a ter uma festa, existia um grupo muito grande de pessoas que estavam ali, judeus de outros lugares, né? Judeus que habitavam em outras províncias, né? No Egito, na Síria, né? Alguns que ficaram na Babilônia, do tempo do cativeiro. Depois nós vamos ver aqui, vai expressar para nós da onde eles vieram, né? Da Mesopotâmia, Capadócia, Ásia. Então eles perceberam que havia um grande barulho de línguas, né? Perdão, de línguas ali que estavam sendo expressadas, e aquele som ele começou a se propagar. E as pessoas ficaram curiosas ali, a multidão, né, ficou meio confusa, porque ouvia falar uma língua que era a sua língua. E a Bíblia diz no versículo de número 7 que todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então o que aconteceu? O que foi de sobrenatural ali? Aqueles homens, eles começaram a falar em idiomas em que as outras pessoas perceberam que eram os idiomas deles, né? Daqueles que eles falavam, e eles começaram a olhar para aqueles homens dizendo: mas como que eles estão falando esse idioma, sendo que eles são homens galileus, né? Só para os irmãos entender, geralmente os galileus eram homens não muito valorizados, porque era uma cidade que não tinha muita cultura, não tinha muita riqueza, não tinha muito estudo, né? Então, geralmente as pessoas olhavam para os galileus como homens simples, homens humildes, né? E claro, nós sabemos que aquele grupo de 120 que foi batizado com o Espírito Santo, que foi a promessa que Jesus deixou para eles, nem todos eram galileus. Por exemplo, nós olhamos para Mateus não fazia parte, né? Não morava, não habitava na Galileia, né? Mas eles olharam para aqueles discípulos e como a maioria deles, ou alguns deles eram galileus, eles começaram a ficar se perguntando como que eles estão falando o nosso idioma. Só para vocês entenderem, era como nós que somos brasileiros estivéssemos no Japão e de repente você ouvir as pessoas ali começar a falar o seu idioma, né? Claro que hoje nós temos todo o estudo, nós temos hoje uma facilidade muito grande das pessoas a aprenderem, mas naquela época era totalmente diferente. Então, quando eles começaram a ver aqueles homens falar outros idiomas, que eram os idiomas deles, eles se maravilharam por aquilo, porque não era algo natural, não era algo que eles aprenderam, foi o Espírito de Deus que colocou essa graça sobre ele. E aí ele vai dizer no versículo de número 8, né? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos. Então, como eu disse a vocês, tinha um grupo muito grande de pessoas, só para vocês entenderem, o versículo 9 diz assim, ó, tinha partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, homens de Cretas, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então o que aconteceu? Aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outros idiomas, tá certo?
E eles começaram a falar sobre a grandeza de Deus. A Bíblia não vai deixar claro o que é falado, mas nós podemos imaginar, eles estavam louvando a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Jesus morreu, ressuscitou, Ele está vivo, né? Algumas coisas nós podemos imaginar que eles falavam das grandezas de Deus. E aqueles homens que eram desses lugares que eu citei a vocês, eles conseguiam entender o que aqueles homens, né, os discípulos de Jesus, estavam falando na língua deles, certo? Só é importante para ficar claro aqui os irmãos, tá bom? Geralmente, o judeu, como discípulos de Jesus, eles falavam a língua aramaica, né? Eles falavam a língua aramaica, que eles vieram do cativeiro, da Babilônia, dos assírios, e eles ficaram com essa língua. Eles também falavam a língua hebraica, que era a língua dos hebreus, né? Dos hebreus do tempo de Moisés. E alguns, acreditamos nós, que falavam também a língua grega. A língua grega era como fosse uma língua do inglês na época, né? Que é uma língua universal, que geralmente todos os países falam. Então o que aconteceu ali foi algo sobrenatural, porque vários dos discípulos de Jesus começaram a falar uma língua do Egito, da Ásia, o outro falava a língua dos romanos, o outro falava a língua da Capadócia, né, dos pátros, dos medos, né? Então foi algo sobrenatural que aconteceu. E as pessoas ficaram se perguntando, mas como que eles estão fazendo isso? Como que eles estão conseguindo expressar essa língua, né? E falar dessas coisas, a língua que nós nascemos, que nós aprendemos, sendo que eles são homens galileus, ou podemos dizer, imaginar, né? Eles são homens iletrados, não tinha como eles estarem fazendo isso. E isso trouxe, no versículo de número 12, eles se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo um para os outros, que é isto? O que isto quer dizer? Né? Então alguns começaram a ver aquilo e ficaram maravilhados, dizendo, o que é isso? Como que isso está acontecendo? Como pode esse tipo de coisa? O que isso significa? Que situação é essa? Né? E a Bíblia diz em versículo número 13, ou contrário, outros começaram a zombar, dizendo, eles estão bêbados, eles estão doidos, estão aí, né? Com a cabeça confusa, mas ficou muito claro que foi algo sobrenatural, tá certo? Nós vamos andar mais um pouquinho aqui, vamos chegar até o capítulo de número, até o versículo de número 21, tá certo? Depois a gente faz um outro vídeo aí para vocês conferirem o restante do capítulo. E a Bíblia vai dizer que Pedro, então, versículo de número 14, aqui nós vamos começar agora o discurso de Pedro, tá certo? Só para vocês entenderem. Aconteceu tudo aquilo, aquela maravilha, eles falando em outro idioma, né? E aí as pessoas ficaram, o que é isso? Que situação é essa? O que está acontecendo? Ficaram maravilhados. E aí, de repente, Pedro decidiu se posicionar e explicar a eles o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, então Pedro se levantou com os 11 discípulos, depois daquela atuação das línguas estranhas, das línguas em outros idiomas, e levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitai em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Então Pedro se levantou, se posicionou e disse assim, vocês estão confusos relacionado a isso que está acontecendo? Então ouçam a minha palavra. Resumindo, eu vou explicar a vocês o que está acontecendo. E aí ele começa no versículo de número 15 dizendo, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia, geralmente, para o israelita, para aquela época, era às 9 horas da manhã, tá certo? A terceira hora do dia era às 9 horas da manhã. Então Pedro ele vai dizer assim, olha, esses homens eles não estão embriagados, né? Como vocês estão pensando ou estão comentando entre vocês. Vocês que estão maravilhados, perplexos, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aí ele vai comentar a partir do versículo de número 16. O que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel, certo? Todo judeu que seguia as leis de Deus, que frequentava os cultos, que estavam no templo, como eles estavam para o dia de Pentecostes, eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, eles conheciam as profecias dos profetas, né? Então Pedro usa isso para dizer assim, ó, o que está acontecendo entre nós foi aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vamos ficar até um pouco, até aqui, até o 18, certo? Então Pedro, ele começa a dizer assim, olha, o que está acontecendo hoje é o cumprimento de uma promessa. Deus disse através do profeta Joel que ele derramaria do seu espírito, né, nos últimos dias, certo? E ele derramaria sobre toda a carne. Por quê, irmãos? No tempo da antiga aliança, no tempo do Antigo Testamento, nós podemos perceber que geralmente o Espírito de Deus se apoderava dos profetas, dos reis, dos juízes, né? E eles eram usados por Deus para trazer um recado para o povo, para trazer um ensino para o povo, certo? Você pode olhar para a Bíblia, você vê Deus usando Moisés, Elias, e geralmente no tempo da antiga aliança, Deus não se apoderava de todos os homens, de todas as mulheres. Deus se apoderava através do Espírito, em específico na vida de algumas pessoas, para que elas pronunciassem aquilo que Deus queria, a vontade de Deus para o povo. E foi deixada uma promessa que então viria um tempo após, né, o Messias vir sobre a terra, em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os filhos, sobre todos os jovens, né? E é interessante um outro ponto aqui para vocês, nos últimos dias, esses últimos dias que Pedro está dizendo não são os últimos dias da igreja na terra, como muitas vezes nós pensamos. Os últimos dias, ele fazia uma diferença entre o tempo da antiga aliança para o tempo da nova aliança até o fim do tempo. Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra, desde quando Cristo morreu e agora ele derramou do seu espírito, a igreja ela vive os últimos tempos, né? Por mais que já seja há 2000 anos. Por quê? Porque os últimos tempos ele se resume de uma forma em que vai chegar uma hora que vai se findar esse tempo. Por isso que é os últimos tempos, com a vinda, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde quando foi derramado o Espírito Santo em Pentecostes, a igreja vive esse último tempo. O último tempo, mais uma vez explicando para vocês, é quando Jesus, nós estamos vivendo, se preparando para quando Jesus voltar novamente, aí o tempo vai se findar de forma plena. É por isso que ele vai dizer, nos últimos dias. E nós vivemos esses últimos dias, desde a época de Pentecostes até o dia de hoje, certo? E ele vai falar, então derramarei do meu espírito sobre todos, né? Então no final aqui a gente vai falar o que nós aprendemos com isso. E aí ele vai dizer também, o profeta Joel, ao mesmo tempo que ele falou sobre esse tempo, ele falou sobre o tempo da volta de Cristo, a sua segunda vinda, certo? Então só para você entender, do versículo de número 17 até o versículo de número 18, ele está falando sobre esse tempo, do derramado do Espírito sobre todos nós. A partir do versículo de 19, ele vai dizer sobre esse final, quando Jesus está prestes a voltar, ou quando Jesus vai voltar, né? Nós não sabemos ao certo, né? Mas nós sabemos que ele vem, que vai acontecer o quê? Vai aparecer prodígios em cima no céu, embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só aproveitando aqui, corrigindo, né? Olha que interessante. Antes do grande dia do Senhor, na verdade, corrigindo uma fala minha aqui, né? Antes do grande dia do Senhor, esses sinais também acontecerão. Isso é um grande sinal que Jesus já está prestes a ter esse tempo em que ele vai findar este mundo, né? Ele que vai acabar com este mundo e vai levar os salvos para estar com ele. Porque o versículo de número 21 vai dizer, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos esse tempo, nós vivemos esse tempo, nós temos essa oportunidade em nome de Jesus. O que aprendemos com tudo isso, irmãos? Só para ficar aqui, para a gente encerrar esse vídeo, né? A importância da atuação do Espírito Santo sobre a igreja, a importância desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o quanto o Espírito Santo, ele trabalha com seus sinais, né? Que faz de alguma forma com que as pessoas fiquem maravilhadas. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós precisamos ter esse derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos ter esse preenchimento
né? Olha o que diz lá, porque nós profetizaremos pelo poder do Espírito Santo, nós teremos visões, nós teremos sonhos, né? Nós seremos pessoas que de alguma forma expressaremos a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E as pessoas ficarão olhando e eles ficarão perplexos, dizendo: o que é isso? Como pode essas coisas acontecer? E nós estamos vivendo este tempo, certo? Então que Deus os abençoe, que nós possamos ficar com esse tema, né, da parte de Deus, e que o Espírito Santo continue falando conosco em nome de Jesus.